para essa semana o conteúdo de cadeia de Markov, que é um conteúdo de aplicação de matrizes na disciplina de estatística. Então, nós podemos, né, utilizar matrizes juntamente com estatística, que nesse caso, uma das aplicações é cadeia de Markov, e essa cadeia de Markov, né, esse conteúdo chamado cadeia de Markov, ele serve para dar previsões futuras em estudos passados. Então, basicamente, esse conteúdo gira assim. São feitos alguns estudos e são dados algumas probabilidades, baseado nos estudos, que, com uma modelagem matemática chamada cadeia de Markov, consegue fazer previsões futuras, tá? Então, é deste modo que esse conteúdo se comporta. Aqui na disciplina do CIGA, eu coloquei um exemplo feito com 200 pessoas, e essas 200 pessoas receberam 2 tipos de pastas. Então, esses pesquisadores fizeram o seguinte: durante um determinado período, entregaram para essas 200 pessoas, né, as pastas aí que eles acharam, né, para estudar. 2 pastas, foram a pasta A e a pasta B. E baseado nesse período de estudo, que as pessoas poderiam receber a pasta A e poderiam receber a pasta B, e poderiam continuar com a pasta A, ou poderiam trocar da pasta A com a pasta B, ou aqueles que receberam a pasta B poderiam continuar com a pasta B, ou trocar com a pasta A. Então, as pessoas, no momento que recebiam a pasta, ou a pasta A ou a pasta B, poderiam permanecer com elas nos meses seguintes, ou poderiam trocá-las. Então, foi essa pesquisa. E baseado nesse tipo de pesquisa, uma pesquisa de mercado, conseguiu fazer algumas projeções futuras para dizer qual é o tipo de pasta que as pessoas mais gostam, né? E qual o tipo de pasta que vai permanecer no longo prazo. Porque a ideia é se fazer pastas de dentes, né? Eu estou aqui falando pasta, é pasta de dentes, até onde eu entendi aqui, é pasta de dentes. A ideia é fazer pasta de dentes que as pessoas gostem e continuem utilizando. Se eu fizer uma pasta de dente e a pessoa sentir necessidade de trocar essa pasta de dente por outra marca ou outro tipo, não será adequada a empresa fabricar mais pasta de dentes daquele modelo. Então, foi essa aí a pesquisa, tá? Então, eles tiveram aí alguns resultados, tá? Quais foram esses resultados aí naquele período breve de estudo que eles fizeram? Eles verificaram o seguinte, ó. Aqui é um diagrama que representa essas probabilidades. Observe o seguinte, ó. Aonde aparece 0,70 significa 70%. Essa aqui é a representação decimal da porcentagem. Aonde tem 0,30 é 30%. Aonde tem 0,20 é 20%. Aonde tem 0,80 é 80%. Se existisse aqui o 100%, seria aparecer o número 1, tá? Porque 1 representa o 100%. O 0 é 0%, 1 é 1%, e esses valores fracionados aqui representam, né, as porcentagens entre 0 e 100%. Então, eles observaram o seguinte: das pessoas que receberam a pasta A, 70% continuaram com a pasta A nos meses seguintes. Então, observe que existe algo que a gente chama de laço ou loop, tá? As pessoas receberam a pasta A e continuaram com a pasta A. É por isso que tem essa setinha aqui caindo, né, saindo do A e voltando nele mesmo. A mesma coisa aconteceu com 80% das pessoas que receberam a pasta B. Então, 80% das pessoas que receberam a pasta B continuaram com a pasta B nos meses seguintes. E aí houve as trocas. Das pessoas que receberam a pasta A, 30% mudaram para a pasta B. E das pessoas que receberam a pasta B, 20 pessoas receberam a pasta A. Então, pronto, eles modelaram, baseado no estudo que eles tiveram, eles dão conta aí, né? Nós, matemáticos, damos conta de modelar uma situação fazendo uso de matrizes, tá? Para dizer o que vai acontecer nos próximos meses. Porque o objetivo aqui é dizer, tá, sabendo que esse estudo foi válido, ele foi aceito e ele vai prevalecer, os dados tirados desse estudo vai prevalecer no longo prazo, então o que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, ou no longo prazo aí, se imaginar no futuro muito distante? Qual é o tipo de pasta que ia prevalecer? Então, essas respostas a gente consegue dar com o uso de cadeia de Markov.
Então, esse aí foi o problema que está aqui para vocês estudarem, tá? Então, ok, gente. Até agora, nenhuma dúvida, né? Acredito que está indo bem aí. Beleza, gente. Então, a gente precisa modelar essa situação. A gente precisa modelar essa situação aqui envolvendo essa estatística. Deixa eu diminuir a tela, porque vai ser necessário. Deixa eu diminuir mais ainda. Se eu diminuir mais, vocês não vão ver. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos montar algo chamado matriz de transição. Então, essa matriz de transição, eu espero que vocês tenham visto nos vídeos, é ela que vai transformar esse resultado aqui, tá, em matemática. Então, a matriz de transição vai ser a modelagem em forma de matriz dessas informações aqui. Como será essa matriz? Será dessa forma aqui, gente, ó. Aqui tá cheio de letrinhas do lado, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Então, essa matriz de transição, a primeira coisa que vocês devem saber é a quantidade de linhas e colunas. Como é que eu sei a quantidade de linhas e colunas que vai ter nessa matriz de transição? Basta saber quais são os dois estados, basta saber quais são os estados possíveis de escolha que as pessoas tinham. Neste caso, os estados possíveis eram escolher a pasta A ou escolher a pasta B, né? Então, por isso que são dois estados. E esses dois estados, vocês vão formar tanto duas colunas quanto duas linhas. Então, sempre vai ser uma matriz que nós chamamos de quadrada. Uma matriz que vai ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, como aqui são só duas pastas, vai ser dois estados para colunas e vai ser dois estados para linha, tá? Se fossem três pastas o estudo, seria uma matriz com 3 colunas e 3 linhas. Se fosse 4 pastas de dentes, seriam 4 linhas e 4 colunas e assim por diante. Então, este estudo envolve duas pastas de dentes. Então, nesse caso, são só 2 estados. Se são 2 estados, vai ser uma matriz de ordem 2 por 2. Como que eu organizo essa matriz? Você vai colocar desta forma aqui, ó. Vai colocar, ou vai pelo menos pensar, né? Que vai ter aqui em cima de cada coluna, vai ter, ó, pasta A e pasta B. Olha aqui na coluna, tá? Pasta A e pasta B. E olha nas linhas também, ó. Tem essa primeira linha que é a pasta A e essa segunda linha que é a pasta B. Então, você vai olhar de uma forma que eu chamo movimento em L. Como assim movimento em L? Vai ser D, tá? Por exemplo, de pasta A, aí você faz um L, ó, para a pasta A. Eu vou saber, tá? Esse local aqui de encontro, que ó, de pasta a coluna que é a pasta A, faz com a linha da pasta A, esse encontro aqui tá 0,70. O que significa isso? Significa as pessoas que saíram de pasta A e finalizaram com pasta A. Então, de pasta A para pasta A. Então, esse movimento em L aqui, tá? Ele vai dar informação das pessoas que, primeiramente, tiveram a pasta A e continuaram com a pasta A. Agora, esse valor aqui de 0,30 é as pessoas que saíram de pasta A para a pasta B. Está um pouquinho para baixo aqui, mas não se preocupe, tá? É de pasta A para a pasta B. Então, é esse tipo de movimento que a gente tem que fazer. Então, vamos lá nas informações. Aqui já está com os dados bonitinho. Vamos só conferir, então. Qual que foi a probabilidade, né, a porcentagem das pessoas, ou o número decimal que representa a porcentagem, tá? Vamos colocar aqui porcentagem. Qual é a porcentagem de pessoas que receberam a pasta A e continuaram com a pasta A? Que vai ser nesse encontro aqui, tá? Eu olho lá. De pasta A para a pasta A foi 0,70, 70%. Então, observe que está certo aqui. Qual foi a probabilidade de pessoas que receberam a pasta A e finalizaram com a pasta B? Foram de pasta A para a pasta B. Que nesse caso que está dizendo que é 0,30. Vamos ver isso mesmo? Ó, de pasta A para a pasta B, 0,30. Então, beleza, foi esse valor aqui de 0,30 mesmo. Aí agora eu vou para a segunda coluna, que é as referências de pasta B. Vamos lá. De pasta B para a pasta A. Nesse caso aqui está dizendo que é 0,20.
Eu vou olhar lá se é 0,20 mesmo, se é 20%. De pasta B para a pasta A, 0,20. Então, realmente é 0,20. De pasta B para a pasta B. Está me dizendo aqui que é 0,80. Então, aqui eu vou olhar realmente 0,80 mesmo, tá? Que saíram de pasta B para pasta B. Então, essa aqui é a matriz de transição. Observe o seguinte, ó, eu quero só essa matriz, tá? Esses cabeçalhos aqui do lado, tá? São só para explicar para vocês. E aqui está uma informação importante, ó. Você vai olhar as colunas sempre sendo a partida, tá? Você vai olhar de cima para baixo, coluna, sendo as partidas. E você vai olhar as linhas como destino, tá? Então, você sempre vai olhar coluna como origem, né? Ou estado inicial, ou partida, e vai olhar as linhas como destino, ou estado final. Não importa o nome aí, tá? São sinônimos. Então, você vai ter esse movimento aí de L sempre, tá? Às vezes, é um L invertido, né? Que a gente pode imaginar, porque às vezes as informações vão estar aqui do lado esquerdo. Não importa, tá? O movimento pode ser um L normal ou pode ser um L invertido. E não vai precisar colocar esses cabeçalhos, não, tá? Você mesmo vai fazer a modelagem, tá? É importante que sigam a mesma regra da esquerda para a direita em coluna e de cima para baixo em linha. O que significa isso? Veja que primeiro aparece a pasta A. A primeira coluna representa a pasta A e a segunda coluna representa a pasta B. Nas linhas você vai respeitar a mesma ordem. A primeira linha tem que ser o mesmo valor lá que eu coloquei na primeira coluna. Na segunda linha tem que ser o mesmo estado que eu coloquei na segunda coluna. Se eu tivesse uma terceira coluna e uma terceira linha, elas duas seriam iguais. Então, você sempre tem que respeitar a ordem, tá? Então, primeiro pasta A, depois pasta B. Isso nas colunas, nas linhas também. Primeiro pasta A, depois pasta B, tá? E aqui tá uma coisinha que eu deixei até explicado aí para vocês, tá? Que é a posição, tá? Que vocês vão dar uma olhada aí depois. Nem compensa a gente dar atenção. Uma das coisas que eu preciso saber é essa matriz de transição. Como é que eu encontro essa matriz de transição? Geralmente com um estudo. Então é feito algum estudo e eles me dão essa matriz, né? Dão os resultados de transição entre os grupos aí que participam, né? Entre os estados possíveis que são dados para as pessoas escolherem, né? Pessoas ou animais, objetos, não importa. E aí dão os resultados de transição. E aí eu obtenho essa matriz de transição, que é o que faz as coisas acontecerem aqui na cadeia de Markov. Outra coisa que eu preciso, gente, é saber um estudo inicial da população. Como assim? Então, gente, aqui eu sei qual é o movimento que as pessoas fazem. Do momento que ou elas podem continuar com a pasta A, ou elas podem mudar da A para B, ou podem continuar com a pasta B, ou mudar da B para A. Mas eu quero saber, no momento específico, como esse estudo vai proceder. Por exemplo, assim, vamos supor que, inicialmente, lá, o estudo foi feito com 200 pessoas, mas ele não falou quantas pessoas receberam a pasta A e quantas pessoas não receberam a pasta B. Ou mesmo que falou lá no início, fala que eles iniciaram com uma certa quantidade de pessoas que receberam a pasta A e receberam a pasta B. Fizeram estudo, tudo mais. Durante 3 meses resolveram o estudo e modelaram a situação. Mas fala que eles resolvem fazer no ano seguinte, depois de 12 meses, eles resolvem fazer um novo estudo. E aí as pessoas já estavam utilizando a pasta A e a pasta B. E aí eles falam, ó, não importa, vamos agora verificar dessas 200 pessoas de novo, quantos estão usando a pasta A e quantos estão utilizando a pasta B, e vamos fazer um novo estudo aqui em cima de vocês para fazer uma nova modelagem, uma atualização das informações. Então, aí eles iam fazer algo que nós chamamos de vetor de estado inicial. O que é esse vetor de estado inicial? É um corte em um determinado período que você vai verificar quantas pessoas estavam, neste nosso exemplo, utilizando a pasta A e quantos utilizaram a pasta B. Para facilitar o nosso exemplo aqui, nós colocamos que inicialmente, lá naquela parte de estudo, inicialmente, as pessoas, né, das 200 pessoas, 120 pessoas receberam a pasta A, inicialmente. E
80 pessoas, né, as outras 80 pessoas receberam a pasta B. Então, gente, das 200 pessoas, se 120 receberam a pasta A, significa que 60% delas receberam a pasta A. Por quê? Porque 120 de 200 é 60%. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para saber esse cálculo, professor? É só fazer a divisão, tá? Só fazer, por exemplo, aqui, ó, você faz a divisão de 120 dividido por 200. Você vai ter qual que é a proporção, né? Qual que é a porcentagem dos 120 e 200. É 0,3, que representa 60%. Aí, as outras 80 pessoas, quantos representam? 80 dividido por 200 vai dar 0,40, que é 40%. Então, dessa forma, eu sei quantos porcentos receberam a pasta A inicialmente e quantos receberam a pasta B inicialmente. Esse aí é o que eu chamo de vetor de estado inicial. É um ponto aonde eu vou começar o estudo, tá? Aonde eu vou aplicar lá a matriz de transição. Então, observe que, uma vez eu tendo a matriz de transição, eu posso fazer cortes em qualquer período que eu imaginar, que eu quiser, para saber, naquele momento, quantas pessoas utilizam a pasta A e a pasta B, e a partir daquele momento, com o uso da minha matriz de transição, fazer as previsões futuras, tá? Aqui vamos imaginar que foi tudo no começo, tudo bem? Então, nós temos que 0,60, que é 60%, iniciaram com a pasta A, e 0,40, que significa 40%, iniciaram com a pasta B. É o que está representado aqui nesse vetor, tá? Observe que esse vetor, ele tem a mesma ordem lá em linhas da matriz de transição. O que eu estou falando? Olha aqui a matriz de transição. Olha a ordem que aparece as linhas. Pasta A e pasta B. Você deve colocar a mesma ordem também no vetor de estado inicial. Pasta A e pasta B. Então, você vai colocar aqui a mesma ordem, vai colocar o valor, mas na mesma ordem. Então, esse aqui é o vetor que nós chamamos de vetor de estado inicial, tá? Então, só para deixar claro, o vetor de estado inicial é um corte que você faz em qualquer período do seu estudo, ou você faz até no início mesmo, você já entrega, fala, ó, gente, vou fazer o estudo com as 200 pessoas, estamos aqui 120 para um, estamos 80 para outro, e nós vamos considerar isso aí como vetor de estado inicial. E aí você faz os estudos e faz as previsões futuras. Mas fala que ano que vem, daqui a um ano de acontecido o estudo, você resolve fazer novamente. E aí você, resolvendo fazer novamente, você tem lá que, sei lá, em vez de ser agora 120, 80, vamos supor que você tem 100, 100. Você tem agora, daqui a um ano, 100 pessoas estão utilizando a pasta A e 100 pessoas estão utilizando a pasta B. E baseado nesse mesmo número, você aplica de novo as matrizes de transição e vai saber novas previsões futuras, tá? Então, a ideia do estudo é exatamente esse. E aí, como é que funciona agora? Como é que funciona as previsões futuras? Por quê? Eu já tenho lá a matriz de transição, a que vai me dizer como as coisas mudam com o tempo. E lembrando que esse estudo aqui, tá? Eu não comentei ali no início, mas o estudo foi feito mês a mês. O que significa mês a mês? As pessoas entregaram as pastas para as 200 pessoas no mês, e eles foram no mês seguinte verificar quais são as pastas que as pessoas estavam. E aí foi no outro mês também verificar qual é as pastas que as pessoas estavam. Então as pessoas tinham um mês aí para trocar de pasta, tá? E o estudo foi feito mês a mês. E as nossas previsões também vão ser feitas de mês a mês. Então, gente, para descobrir os vetores futuros, e aí nós vamos denotar aqui para ficar mais fácil, tá? Eu até coloquei para ficar mais fácil aqui. Vamos chamar esse nosso vetor de estado inicial, aquele vetor que nós tiramos ali uma fotografia de como foi a distribuição de pasta no início. Nesse caso aqui foi 60% receberam a pasta A, 40% receberam a pasta B. Então, nós primeiros vamos chamar ele de x0, que ele é o momento inicial, tá? Vai chamar de x0. Vamos chamar a nossa matriz de transição, vamos chamar ela por M, tá? A matriz de transição vai chamar por M aqui no nosso estudo. E a nossa primeira interação, e vocês vão entender que a ideia de transição ou iteração, ela diz o próximo mês. Porque a matriz de transição, ela faz o seguinte, ela pega o que está agora
e joga para o próximo mês. Nesse nosso estudo é assim. A matriz de transição diz o que acontece durante um mês. Então, quando nós pegamos esse nosso vetor de estado inicial, que é onde tudo começou, e aplicamos a matriz de transição, ele mostra como vai ser daqui a um mês. Então, aqui vocês podem observar que acontece a multiplicação de matrizes. Então, lá na nossa primeira semana, tem um estudo sobre multiplicação de matrizes. E aqui é uma aplicação de matrizes que envolve multiplicação de matrizes, tá? Mas não se preocupe que tem uma matriz do Excel, uma planilha do Excel que vai fazer os cálculos para a gente, tá? Vocês têm só que saber modelar a situação. Então, nós temos aqui a matriz de transição e nós temos o vetor de estado inicial, o x0, tá? Então, como é que eu sei o vetor de estado, o vetor de estado futuro, né, da primeira iteração? Como é que eu sei o que vai acontecer daqui a um mês? Simples. Pega a sua matriz de transição, porque ela diz o que acontece durante um mês, e aplica sobre o vetor de estado inicial, que é o vetor de agora. Então, na hora que eu faço essa multiplicação, eu vou ter o que vai acontecer, provavelmente, daqui a um mês. Então, gente, observe que fazendo a multiplicação aqui, tá? Não se preocupe que eu vou colocar isso na planilha, nós vamos conferir isso aqui. Fazendo a multiplicação dessas duas matrizes, nós teremos que, durante um mês, era 60% das pessoas que utilizaram a pasta A. Durante um mês, isso muda para 50%, então isso cai 10%. E a mesma coisa acontece com a pasta B. Durante um mês, o que era 40% das pessoas utilizando a pasta A, elas sobem para 50%, pasta B, elas sobem para 50% para o próximo mês. Então, esse aqui é o que nós chamamos de primeira iteração. É quando aplicamos a matriz de transição no nosso vetor de estado inicial. Se a gente quiser saber a segunda iteração, ou seja, o que vai acontecer daqui 2 meses, a gente vai aplicar a nossa matriz de transição na primeira iteração. Ou seja, quando eu aplico a matriz de transição na primeira iteração, significa que eu apliquei a matriz de transição 2 vezes. Concorda com isso? Por quê? Para obter a primeira iteração, que nesse caso é um mês, eu apliquei uma vez a matriz de transição. Para obter a segunda iteração, eu aplico a matriz de transição de novo. Só que agora em cima, né, do x1, que é a primeira iteração. Então, para mim saber o que acontece no segundo mês, eu aplico a matriz de transição no primeiro mês. Fazendo de novo, tá? Observe que agora a matriz de transição é essa, tá? É a M. Agora, em vez de eu aplicar lá no vetor de estado inicial, que é o x0, eu aplico no resultado que eu obtive com o x1, que é o primeiro mês. Então, aplicando a matriz de transição sobre o primeiro mês, eu vou ter o que vai acontecer possivelmente no segundo mês. Então, fazendo essa multiplicação, não se preocupe que a planilha vai fazer isso para a gente depois, eu vou ter o seguinte, o que inicialmente começou com 60% utilizando a pasta A, no segundo mês já são 45%, já caiu 15%. O que era 40% utilizando a pasta B no início do estudo, agora é 55%, subiu 15%. Então, observe que o movimento parece ser de escolher a pasta B, porque as pessoas estão mudando para a pasta A para a pasta B. Então, essa aí seria um resultado do estudo, tá? E aí, gente, aqui eu coloquei outra forma de fazer para encontrar o x2, tá? Mas não importa, tá? O importante é só vocês entenderem que a cada iteração, a gente usa o resultado seguinte. Para saber o terceiro mês, que vai estar aqui embaixo, tá, gente? Esse aqui já é o resultado que eu tirei da nossa planilha. Observe que aqui o terceiro mês, tá? Aqui está em 3 casas decimais. Por que eu estou falando que é 3 casas decimais? Porque vocês estão vendo aqui 0,45, mas é a mesma coisa que 0,450, tá? O zero à direita, depois da vírgula, ele também não tem valor, tá? 0 à esquerda da vírgula não tem valor e 0 à direita também, depois da vírgula, não tem valor. Então, 0,450 é a mesma coisa que 0,45. 0,550 é a mesma coisa que 0,55.
Então, ó, o x2, que é a segunda iteração, é como se fosse o segundo mês aqui de estudo, vocês obteve aqui, ó. Então, para mim ter, né, para eu saber o que vai acontecer no terceiro mês após o início dos nossos estudos, basta eu aplicar a matriz de transição, essa matriz M, tá? No vetor x2, na matriz no resultado que eu obtive em x2. Então, basta aplicar a matriz de transição nesse valor aqui, tá? E aí eu vou ter esse terceiro resultado, que é o terceiro mês. Para descobrir o quarto mês, como é que eu faço? Aplico a matriz de transição no terceiro mês, no que é no x3. Eu vou obter o x4, que nesse caso vai ser o quarto mês. Eu coloquei a ideia de x1, x2, x3 para ficar mais fácil a notação para vocês, tá? Então, beleza, gente. Então, fizemos aí, né? O computador vai fazer isso para a gente. Eu só quero que vocês percebam o seguinte, tá? Percebam que a cada mês aqui, as coisas mudam, mas não é para sempre. Então, vai ter algum ponto aqui que as coisas vão parar de mudar. E é aí o que nós vamos chamar de longo prazo. Porque essas mudanças que as cadeias de Markov elas são capazes de prever, eles têm um tempo. Então, chega um determinado período que eles não conseguem mais prever o que vai acontecer no futuro, ou a gente vai dizer que aquele futuro, né, vai ser modelado daquela forma. Então, antes de eu explicar isso com mais detalhes, eu só quero deixar claro, né, o que é que nós vimos agora. Então, inicialmente, nós entendemos que quando nós temos um problema, um estudo, vamos ter que modelar esse estudo. Modelar como? Por meio de algo que nós chamamos de cadeia de Markov, que é uma matriz, tá? E para continuar esse estudo de cadeia de Markov, eu tenho que ter como as coisas mudam, que é por meio dessa matriz de transição, e também tenho que ter um vetor inicial. Eu tenho que saber um ponto inicial, uma foto de algum ponto, tá? De algum período daquela população estudada. Nesse caso aqui, tá? É alguma foto de quantas pessoas utilizaram a pasta A e a pasta B em um determinado período. Poderia ser no início, poderia ser com 6 meses, 1 ano, 2 anos, não interessa. E aí, futuramente, tendo um momento de estudo, um momento inicial, que nós vamos começar, e já tendo a nossa matriz de transição, que diz como as coisas mudam, eu consigo fazer iterações, tá? Por meio de multiplicação de matrizes, e essas iterações vão dizer o que vai acontecer no futuro, tá? Então, nós chamamos isso, né, de estados futuros, e aí esses estados futuros estão descritos aqui, tá? Para vocês. Não se preocupe, nós vamos ver tudo isso em planilhas, bonitinha, tá? Os cálculos vão ser feitos rapidamente por meio de planilhas, e vocês vão entender melhor isso aqui, mas, né, foi o que nós vimos aqui, pelo menos até o momento. E aí vai ficar somente uma coisa para explicar agora, que é chamado de vetor de estado estacionário. Mas, por enquanto, né, eu vou fazer a pergunta para vocês agora. Alguma dúvida, gente, nessa parte aqui de como obter as iterações, ou seja, como obter as previsões futuras? Porque é basicamente isso aí que cadeia de Markov é. Ele nos dá possibilidades para tentar prever o que vai acontecer no futuro, baseado em estudos passados. Então vamos aqui para essa última parte, tá? Essa última parte que fala sobre cadeia de Markov, que é o vetor de estado estacionário. O que é o vetor de estado estacionário? É aquele vetor que não mudará mais. Então, os estudos envolvendo cadeia de Markov, eles têm uma previsão, eles conseguem prever sobre um período do que acontece. Chega um momento aonde os dados, eles falam que converge. Então, assim, denominado, é dito, né, que os dados convergem. Converge para algum valor que não mudam mais. Então, nesse nosso estudo inicialmente, nós temos aqui um resultado no X1, um diferente no X2, no X3, no X4, no X5, no X6, no X7, no X8. No X9, já temos um resultado que não muda mais. Isso com 3 casas decimais, tá, gente? É importante dizer isso porque se eu tivesse 4 casas decimais, isso ainda ia permanecer. Então, assim, vamos utilizar somente 3 casas decimais, porque se a gente pegar 100 casas decimais, a gente nunca vai ter um vetor de estado estacionário. Então,
só com 3 casas, utilizando 3 casas decimais, o nosso estudo mostra, neste caso, que os nossos dados vão convergir aqui, ó, já no 9º mês. O que significa dizer isso? Significa que, se eu imaginar a partir do 9º mês, as coisas não mudarão mais. Ou seja, o resultado no 9º mês diz que 40% das pessoas vão utilizar a pasta A e 60% das pessoas vão utilizar a pasta B. E isso vai permanecer durante toda a eternidade, tá? É claro que isso não é viável, tá? Mas isso aqui é uma resposta que nós vamos dar sobre as perguntas que forem longo prazo. Então, se eu perguntar, no longo prazo, como vai se dar o uso da pasta A e a pasta B nesta população, nesta cidade, ou, né, sei lá onde foi feito o estudo? Então, vocês iriam me dizer, olha, no longo prazo, o estudo mostra que 40% vão escolher a pasta A e 60% vão escolher a pasta B. Aí você fala assim, mas o que significa isso, né? Se você for um pouco mais perceptivo, né, das informações. Lembra que inicialmente foi o contrário? Aqui foi só um capricho do destino, tá? Lembra que inicialmente começou com as pessoas, aqui está o vetor de estado inicial, ó. O vetor de estado inicial começou com 60% com a pasta A. E ele terminou com 60% da pasta B. Observe que trocou, tá? Mas foi só coincidência. Isso foi só um joguinho aqui numérico nosso, viu, gente? Então, ele diz o seguinte, ele diz que mesmo começando com a maior quantidade de pessoas com a pasta A, no longo prazo, as pessoas vão optar pela pasta B, tá? Observe que esse longo prazo nosso aqui é só a partir do 9º mês, tá? Então, teoricamente, no ano seguinte, daqui 12 meses, era bom fazer o estudo de novo, né? Essa empresa não vai poder confiar no estudo que é limitado aí, por exemplo, só até 9 meses, né? Então, é bom fazer de novo o estudo para saber qual é o comportamento daquela população naquele período, tá? Então, gente, esse vetor que não muda mais, que nesse caso eu tirei aqueles 2 zero, tá? É 0,4 e 0,6, ele é chamado de vetor de estado estacionário. É ele que vai dizer o que vai acontecer no longo prazo, tá? Então, toda vez que eu perguntar no longo prazo, o que vai acontecer? Você vai ter que olhar, vai ter que procurar se existe algum vetor que converge, algum vetor que não muda mais a partir de um dado valor. Ah, professor, tinha que acontecer em algum lugar? Não. Às vezes acontece já no início, às vezes nem acontece aqui na 20ª casa, tá? Mas nossos exemplos vão sempre acontecer, pelo menos até a 20ª casa, tá? Ou existe artifícios para vocês descobrirem uma forma mais rápida, tá? E eu vou mostrar para vocês uma coisa, né, que eu fiz a pergunta aqui. Olha, sabemos que inicialmente 60% das pessoas começaram com a pasta A. Inicialmente, 40% das pessoas começaram com a pasta B. A pergunta que eu faço, que eu gostaria de saber a resposta de cada uma das 3 é: se eu mudar o valor de pessoas que começaram com a pasta A e pessoas que começaram com a pasta B, aquele vetor de convergência, ou seja, aquele vetor de longo prazo, mudará? O que eu estou perguntando? Imagine aqui se inicialmente fosse 0,30 e 0,70. Imaginem isso. Se fosse 30% com a pasta A e 70% com a pasta B, por exemplo, o vetor lá, o vetor de previsão de longo prazo, ele iria mudar? Ou seja, esse 0,40 e 0,60, indicando a pasta A e a pasta B, eles iriam mudar? Eu gostaria de saber de cada uma de vocês o que vocês acreditam. Então, vocês 3, né, responderam que sim, mas a verdade é que não existe mudança. Então, não importa, gente, não importa o jeito que vocês começassem. Vocês poderiam começar com aqui a previsão das pessoas ficarem mais com a pasta B, né? Vocês poderiam começar com 199 pessoas com a pasta A e uma pessoa com a pasta B.
no longo prazo, isso iria mudar e ia chegar no mesmo valor. Mas tem um problema aí. Esse vetor aqui de estado estacionário, ele ia demorar a chegar, mas ele ia chegar. Então, gente, não mudará. Eu vou mostrar para vocês agora o que vai acontecer neste caso. O que é que muda? Uma coisa muda, mas não é o resultado do vetor de estado estacionário. O que muda é a velocidade com que ele aparece. O que significa a velocidade com que ele aparece? Observe que, considerando o vetor de estado inicial desta forma, 0,6 e 0,4, nós obtivemos o vetor de estado estacionário no 9º mês. Mas, se nós mudarmos o valor de estado inicial, ele vai mudar a hora que ele aparece, mas ele sempre vai aparecer. Vamos mostrar isso aqui para vocês, tá? Lá, deixa eu só pegar aqui a matriz. Deixa eu colocar isso do lado aqui. Eu vou colocar isso do lado lá. Então, vamos pegar aqui a nossa matriz inicial aqui. Então, a matriz inicial nossa é essa aqui. Já está até colocada, ó. Então, gente, essa aqui é a planilha, tá? Eu vou apresentar para vocês agorinha, tá? Com mais detalhes. Vai ficar para vocês baixarem, que vocês vão ter que trabalhar com ela, tá? Não tem como fugir disso. Porque não dá para a gente ficar fazendo esses cálculos aí na mão. Não é o objetivo de agora. Então, gente, ó. Aqui eu coloquei o vetor, aqui eu coloquei o inicial. Eu coloquei exatamente esse resultado aqui, ó. Veja que tá a matriz de transição. E aqui, como é que funciona a nossa matriz de transição? É chamada de matriz estocástica também. Eu vou colocar matriz de transição logo. Isso aqui era outro nome que ela recebe, matriz de transição. Então, tá aqui a nossa matriz de transição. Ela tem 4 possíveis estados. Ou seja, eu vou olhar nela sempre uma matriz no máximo de ordem 4x4. Mas observe que a nossa matriz aqui é só 2x2. Ela só tem 2 estados iniciais e 2 estados finais. Então, aqui a gente vai fazer aquele movimento em L. Lembra que eu falei para vocês, ó? A gente faz esse movimento em L, às vezes, para a direita, mas aqui está fazendo pela esquerda, tá? Então, ó. Então, observe que eu só peguei. Eu peguei a minha matriz e coloquei aqui. Tá aqui, ó. Veja que ali tá 0,70, aqui tá 0,7. É a mesma coisa, tá, gente? 0,3, 0,30 é a mesma coisa. 0,20 e 0,80 é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Então, ó, aqui nessa matriz vocês têm que prestar atenção numa coisa, que até agorinha eu não disse, mas em algum dos vídeos eu falo. Quando você colocar os valores na sua matriz de transição, uma coisa deve acontecer. O resultado somado em cada coluna tem que dar 1, tem que dar 100%. O que é isso, ó? Lembra que eu falei para vocês que 100% não é 1? Isso. Então, na hora que eu pego 0,7 e somo com 0,3, dá 1, que é 100%. A mesma coisa seria se eu pegasse 70% e somasse com 30%. Dá 100%, que é 1. Aqui temos 0,2 mais 0,8. Somados também dá 1. Então, se você colocar os valores aqui e não der 1, está errado alguma coisa, tá? Você tem que corrigir isso. Aqui do lado da matriz de transição, que eu já coloquei, tá? Os outros valores, deixa tudo zerado. Deixa tudo zero, não mexa em nada, nada, nada aqui. Se você não vai utilizar 3 estados ou 4 estados, né, possíveis, então você deixa aqui só 0, 0, 0. Se você colocou algum valor aqui, né, sei lá, 0,3, fala que você tinha aí outras matrizes antes, né? Fala que você tinha outras matrizes antes aí. E aí você resolveu trocar, mudar. Você tem que apagar, você tem que vir de novo aqui e colocar o 0. Tudo bem? Aqui essa última aqui tá errada, alguma coisa. Eu vou corrigir depois. Beleza, gente. Sabendo disso, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui também o vetor de estado inicial. Observe que o nosso vetor de estado inicial aqui é 0,60 e 0,40. 0,6 e 0,4. Beleza, gente, eu coloquei. Eu vou deixar zerado aqui para vocês verem o quanto é rápido que eles fazem essa continha. Então, vocês estão vendo aí mais amplamente a nossa matriz. Deixa eu até aumentar mais, que ainda cabe para aumentar. Então, gente, ó, eu não coloquei vetor de estado inicial nenhum. A matriz já está toda preparada já. Ela está só esperando você colocar o valor aqui do vetor de estado inicial.
Então, vamos colocar o nosso vetor de estado inicial, que nós colocamos agora, 0,40, 0,6, 0,4. Então, deu aquele valor lá, tá? Aquele valor que estava lá agorinha, tá? Foi esse valor que eu copiei e colei aqui, ó. Veja que no 9º mês, tá? No 9º mês aconteceu lá o que nós chamamos de convergência. Nós já tivemos aí o vetor de estado estacionário. Aí você vai perguntar, professor, mas se eu mudasse? Lembrando que aqui também tem que dar 1, tá? A soma aqui tem que dar 1 também. Porque também sei lá, é 60% da população usa a pasta A, 40% da pasta B. Então tem que dar 100% também. Então vamos somar aqui de forma que dê 100%, ó. 0,3 usando a pasta A inicialmente e 0,7, que é 70% utilizando a pasta A inicialmente. Veja que mudou, gente, mudou os resultados, ó. Mudou, foi mudando aí inicialmente, mudando. Olha para você ver o que acontece aqui já no 8º mês, ó. Acontece aquele vetor de estado estacionário que acontecia agora no 9º mês. Só que agora ele acontece no 8º mês. Agora vamos colocar outro, vamos agora fazer ele jogar para frente. Como é que eu sei fazer ele jogar para frente, né? Como é que eu sei que ele vai jogar para frente essa convergência? Essa convergência mostra que ela tem uma tendência para escolha da pasta B, para essa segunda linha aqui. Então, se eu colocar ela menor, vamos colocar agora 0,3 para ela e 0,7 para outra. 30% começaram com a pasta B e 70% começaram com a pasta A. Olha o que aconteceu aqui, gente, ó. Jogou o vetor de convergência agora para o 10º mês. Observe que já adiantou um pouquinho. Deixa eu colocar aqui 0,99% receberam a pasta A e 0,01%. Ou seja, 1% recebeu a pasta B e 99% recebeu a pasta A. Olha onde foi o vetor de convergência. Agora foi para o 11º mês. Ele adiantou um pouquinho, né? Ele foi um pouquinho para frente. Então, isso aqui mostra, gente, o que eu acabei de falar para vocês. Mostra que não importa o vetor inicial que você escolhe aqui. O que importa é o vetor de convergência. Ele vai acontecer ou mais rápido ou mais demorado quando você muda aqui o vetor de estado inicial. Ou seja, independente de como iniciou o estudo, o resultado final não mudará. A convergência final não mudará. Mas, se não está associado, então, essa convergência, esse vetor de estado estacionário, não está associado com o vetor de estado inicial, com quem que é que ele está associado, gente? Nós temos aqui duas coisas. Nós temos a matriz de transição e nós temos o vetor de estado inicial. Ó, se a culpa não é do vetor de estado inicial, que vocês pensavam que era, até uma pegadinha, se eu perguntar para 100 pessoas vão achar que o começo é que muda o final, mas não é. Neste caso, quem está dizendo como o vetor vai convergir é a matriz de transição, gente. Então, no momento que a gente determina uma matriz de transição, a gente já determinou também o vetor de estado estacionário. Então, por isso que é importante, neste estudo, por exemplo, a gente sempre fazer novos estudos para determinar novas matrizes de transição para cada período. Porque em um determinado ano, a matriz de transição foi essa. Mas fala que as pessoas, né, se refinaram, mudaram, ou encontraram outras coisas melhores, e aí, no outro ano, a matriz de transição pode ser diferente. Pode ser que aquela pasta A que eles não gostavam fosse substituído por outro tipo de pasta A que eles gostavam. Aquela pasta B que eles gostavam ano passado, não gostam mais esse ano. E aí você vai ter outra matriz de transição. Por quê? Porque na hora que eu tenho minha matriz de transição, eu obtenho automaticamente um vetor de estado estacionário. Eu faço uma convergência dela. Que vocês viram que o vetor de estado inicial não muda o vetor de convergência. Ele só faz acontecer ou mais rápido ou mais demorado, tá? Então, essa aí a explicação do nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte teórica, tá? Gente, então, vamos fazer aqui, tá? Eu gostaria que vocês me dessem, tá? As respostas, se possível, tá? Então, eu vou estar perguntando e vocês podem mandar a mensagem tanto em áudio, entrando, conversando, né? Pode
também colocar a mensagem lá. Se não tiver interferência, vocês podem deixar até o áudio aberto, se vocês quiserem, tá? Para ir falando. Então, gente, aqui está o nosso probleminha, tá? A ideia é o seguinte: dados sobre a altura dos filhos em relação à altura dos pais tem sido acumulada e tabulada em probabilidades durante um determinado período, que ficaram assim. Então, só para entender, foi feito um estudo aonde pegaram a estatura do pai e a estatura dos filhos e verificaram, né? Aqui ele colocou só 3, né? Eu poderia colocar por faixa etária, entre 1,50m e 1,50m, 1,60m, 1,60m, 1,70m. Aqui eles colocou aqui rótulos, né? Colocaram altos, medianos e baixos. Então, eles pegaram, né? Olha, qual que é a probabilidade de pais altos terem filhos altos, pais altos terem filhos medianos? Então, eles fizeram esse estudo aí por um período. Observe que é uma situação hipotética, tá? Mas poderia ser feito isso em qualquer momento. Beleza. Então, os estudos ficaram assim. Pais altos terem filhos altos, medianos ou baixos. Então, aqui é na sequência, ó. De pais altos terem filhos altos, medianos e baixos, sejam, respectivamente, 0,6. Aqui está em vírgula, tá? Vou colocar 0,6 para ficar melhor a anotação. 0,2 e 0,2. Quando fala de respectivamente, tá? Vocês têm que entender que é em relação à ordem que foi colocada aqui, ó. Se é respectivamente 0,6, 0,2 e 0,2, significa que é respectivamente a altos, medianos e baixos, tá? Né? Ou e baixos. Aqui aparece o e. Então, gente, ó, de pais altos, vou colocar aqui até grifado. Pais altos terem filhos altos, isso aqui é 0,6%. Isso aqui é quase que óbvio, né? Pais altos terem filhos altos é maior. De pais altos terem filhos medianos, significa 0,2%. 0,2%, desculpa, 0,2% não, tá? De pais altos terem filhos baixos, significa 0,2%. Aqui, gente, está em notação decimal. Eu posso ler isso de outra forma. De pais altos terem filhos altos, é de 60%. De pais altos terem filhos medianos, é de 20%. De pais altos terem filhos baixos, é de 20%. Foi feita essa mesma metodologia para os outros. De pais, Ctrl Z, de pais, Ctrl Z, Ctrl S. De pais medianos terem filhos altos, medianos e baixos, aqui é E, não é ou, respectivamente, né? Ou seja, respectivamente, de 0,1, vou colocar só ponto aqui para não confundir com a vírgula, 0,7 e 0,2. Ou seja, pais medianos terem filhos altos é de 10%, pais medianos terem filhos medianos é de 70%, pais medianos terem filhos baixos é de 0,2%. Aqui eu esqueci de sublinhar. Tudo certo. Então, essa aí foi o resultado que obteve dos pais medianos em relação à estatura dos seus filhos. Agora, de pais baixos foram o seguinte: pais baixos terem filhos altos foi de 20%, 0,2, tá? 0,2. Deixa eu colocar 0,2, 0,4 e 0,4. De pais baixos terem filhos medianos foi de 0,4. E de pais baixos terem filhos baixos foi de 0,4 ou 40%. Achei que seria maior, né? Mas, né, tudo bem, foi o estudo aí que foi dado pra gente. Então, gente, a pergunta que eu vou fazer, a pergunta macro, tá? Essa aqui é a pergunta que vai ser respondida no final. A pergunta macro diz o seguinte: qual é a proporção da população, qual é a proporção da população ser? A pergunta é, qual a proporção da população ser alta, mediana e baixa no longo prazo, ou a longo prazo? Então, ele quer saber o seguinte, ó. No longo prazo, o que vai acontecer?
Então, ó, vocês já sabem que o longo prazo não tem nada a ver com o estado inicial, com a faixa etária, com a foto que eu fizer de um determinado período. Então, a ideia do longo prazo sempre está relacionado com a matriz de transição que a gente vai fazer. Mas é claro que a gente vai fazer o passo a passo para vocês entenderem bonitinho aí. Então, gente, inicialmente, a gente vai fazer tudo passo a passo. Matriz de transição, vetor de estado inicial, vetor de longo prazo e responder a pergunta. A primeira coisa que devemos fazer, que nós vimos anteriormente, é escrever a matriz de transição dessa cadeia de Markov, tá? Então, o seguinte, gente, essa cadeia de Markov, para mim fazer ela, eu sempre tenho que saber quantas linhas e quantas colunas eu vou precisar. Quantas linhas e quantas colunas eu vou precisar aqui, gente? Quantas linhas e quantas colunas essa matriz, essa cadeia, essa matriz de transição possui? Exatamente, Andressa. 3 linhas e 3 colunas. Por quê? São 3 possíveis estados. Nesse caso, são altos, medianos e baixos, né? Tanto dos seus pais quanto dos seus filhos, tá? Então, são 3, gente. Exatamente 3. E aqui tá a nossa matriz de transição aí, bonitinha. Aqui eu coloquei origem e destino, mas você poderia colocar, né? De e para. Vocês podem colocar ou nem colocar o que vocês quiserem, tá? De e para. Ou origem. Vamos colocar origem. Origem é bom. Origem eu gosto da palavra origem, destino, porque daí é genérico. Origem e destino. Então, origem aqui a gente vai considerar os pais, tá? A origem é sempre os pais. A primeira coisa que eu faço, gente, tá? Vocês não precisam fazer, depois que vocês tiverem experiência ainda, né? Quando falo experiência, fazer o segundo exercício, não precisa fazer mais. Mas aqui eu coloco, né, os estados possíveis. Lembra lá que no exercício anterior era pasta A e pasta B? Aqui nós vamos colocar também. Eu coloco só uma letrinha para representar, tá? Então aqui eu vou colocar as primeiras letras, tá? A de alto, M de mediano e B de baixo. Lembra que você deve colocar a mesma ordem também nas linhas. Então vai ficar alto, mediano e baixo. Então ficou aqui letras diferentes de número, mas eu vou colocar do mesmo tamanho. 16, ok. Então coloquei na mesma ordem, viu, gente? Vamos agora, gente. A primeira aqui, como eu disse, né, é a Andressa que vai dar o resultado. Andressa, qual que é o valor que vai bem aqui, Andressa, tá? Como é que você falaria? O que que você falaria? O que que é que vem bem aqui, ó? 0,6, porque eu vou olhar de pais altos, né? Origem altos, destino altos, né? Olha aqui, ó. Pais altos para filhos altos, 0,6. Exatamente, 0,6. 0,2, viu? Eu coloquei 0,3, né? Para que eu coloquei 0,3? 0,2, gente. Ele vai ser esse aqui, ó. 0,2. Por quê? Então, você, nesse caso, tá? Como as informações foram organizadas, ficou assim. Agora, como ficou você para responder essa segunda coluna também, pais. Mas como você respondeu essa primeira quase toda, né? Eu vou deixar você tranquila. Para filhos altos, ó, pais medianos, filhos altos, 10%, 0,1. 0,1, desculpa. Pais medianos para filhos medianos, 0,7, 70%. Pais medianos para filhos baixos, 0,2. Então, 0,2. Esse probleminha, tá? Ele deu uma colher de chá muito grande para vocês, porque ele já deixou as coisas quase toda organizada. Não vai ser assim sempre, tá? Geralmente as informações vão estar um pouco mais soltas e vocês vão ter que, sei lá, costurar elas melhores. Mas não se preocupe, tá, gente? E aí eu tinha colocado aqui uma anotação importantíssima, tá? Porque eu sempre coloco aqui uma anotação para vocês não esquecerem. E lembrando que esse arquivo aqui eu vou deixar lá também salvo em PDF, tá? Vocês vão poder baixar depois. Movimentos em L. Então, sempre faça movimentos em L, tá? Lembrando que às vezes o L é para a esquerda, é um L invertido ou um L normal. E a outra coisa é a probabilidade da coluna. A Ellen, no começo, ela falou que aqui é para ser o 0,7.
Por que aqui não poderia ser 0,7, Hélio? Se eu pegar 0,6, somar com 0,7, já dá 1,3. Se eu somar com 0,2, vai dar 1,5. E na coluna, eu falei agorinha, em alguns vídeos eu falo, tem que dar no máximo 1. A coluna, no máximo não, tem que dar 1, tá? Não é no máximo e no mínimo, não. Toda a soma da coluna tem que dar 1, gente. Como é que eu sei que vai dar 1 aqui, ó? 0,6 mais 0,2 mais 0,2 dá 1. 0,1 mais 0,7, 0,8. Mais 0,2, 1. 0,2 mais 0,4, 0,6. Mais 0,4, também 1. Então, a soma tem sempre que dar 1, tá, gente? Em cadeia de Markov, sempre tem que dar 1, gente. Beleza, tá? Então, estamos indo bem aí, estamos indo muito bem. Vamos continuar aqui. Calma aí que o meu Word aqui deu loucura. Beleza. Então, usando a planilha, né, gente, a nossa planilha automatizada lá, eu quero que vocês façam o seguinte agora, né? Então, já descrevemos aí a nossa matriz de transição. Agora, usando a nossa planilha automatizada, aquela nossa planilha bonitinha lá, eu quero que vocês respondam qual a probabilidade de uma pessoa baixa, né, nesse caso, em relação aos seus netos. Olha o que esse cara está pedindo. Ele está pedindo uma pessoa baixa, então, nesse caso, um pai baixo, em relação aos seus netos. Então, ele quer saber o seguinte, ele quer saber o que vai acontecer com uma pessoa, né, baixa, e o que vai acontecer com os seus netos. Observe que essa matriz de transição, ela fala de quantas gerações? Só uma, ó. Ela fala do pai para o filho. Para saber do neto, o que é que eu tenho que fazer? É exatamente isso que vocês estão pensando, só que vocês estão com vergonha de falar. Vocês têm que aplicar a matriz de transição novamente. Então, gente, para saber duas gerações, você aplica a matriz de transição, você obtém uma geração. Na hora que você aplica a matriz de transição de novo, você vai ter a próxima geração. Então, aplicando uma vez essa matriz de transição, você tem origem pais, né? Vamos colocar aqui pais. Eu vou colocar a palavra pais para ficar mais fácil. Pais. E os destinos são os filhos. É uma geração. Para saber sobre netos, eu tenho que pegar pais, aplicar em filhos. É que eu tenho filho, então ficou filhos aqui. Filhos, e aplicar de novo a matriz de transição, porque essa matriz de transição vai ser aplicada nos filhos dos pais, né? Nesse caso, vai jogar para outros filhos. Então, aí eu vou ter os netos. Então, na hora que eu aplico a matriz de transição 2 vezes, eu tenho os netos. Se eu aplicar 3 vezes, eu tenho os bisnetos. 4 vezes, os tataranetos e assim sucessivamente. Então, vocês entenderam já. Vamos lá usar a nossa matriz de transição para colocar aqui esse probleminha. Deixa eu colocar ela do lado aqui. Matriz de transição do lado. Para cá. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Vamos colocar 0 aqui em todo mundo, ó. Coloquei 0 em todo mundo. Vou colocar 0 aqui também no vetor de estado inicial, porque eu ainda não sei o vetor de estado inicial ainda. Lembra que eu falei para vocês que não importa? Não importa mesmo. Mas aqui, gente, tá? Eu vou mostrar para vocês que tá oculto, tá? Mas ele já deu qual é a nossa matriz de estado inicial. Mas tá oculto. Mas agora vocês vão entender e nos problemas seguintes vocês já vão decifrar que já é a matriz de estado inicial, já ela não deu em valores, né? Ela deu em informações. Então, beleza. Vamos primeiro colocar aqui, então, a nossa matriz de transição. Nós já sabemos a nossa matriz de transição. Lembrando que eu quero saber o seguinte. Eu quero saber qual é a probabilidade de uma pessoa baixa em relação aos seus netos. Então, assim, ela quer saber o que... Se eu sou uma pessoa baixa, o que vai acontecer com os meus netos baseado nesse estudo, tá? É isso que esse cara quer saber. Então, vamos lá. Vamos primeiro colocar aqui a nossa matriz de transição. Aqui, gente, tá? É vírgula, tá? Você sempre vai colocar vírgula aqui. Eu acho que ele não vai entender ponto. Ele não vai entender ponto, tá? Sempre é vírgula, tá?
Ali tá ponto, aqui tá ponto, mas aqui sempre você vai colocar vírgula. Vamos colocar aqui a nossa matriz de transição bonitinha. 0.1, 2, estou preenchendo aqui as linhas. 0.2, preenchendo. Preencha do jeito que vocês acharem melhor aí. O importante é colocar as informações no lugar correto. 0.2. 0,4, 0,4. Confira se os dados foram colocados corretamente. Foram, ó. A soma deu 1 em cada uma das colunas. Eu já tinha feito essa conta, né? Mas é claro, vocês poderiam ter errado um número igual. Fala que em vez de colocar 0,44, vocês tivessem colocado 0,3 sem querer. Vocês iam ver que em uma coluna vocês erraram. Falaram, nossa, está errado aqui. Então vocês vinham e corrigiam. Então eu não preciso nem dessa linha, dessa última linha, nem dessa última coluna. Tudo bem, não preciso, não preciso. Então, gente, aqui está a nossa matriz de transição. Está precisando somente de um vetor de estado inicial. Eu preciso colocar um vetor de estado inicial aqui para eu saber as informações. E eu sei que essa matriz de transição vai jogar esse nosso vetor de estado inicial para a próxima geração, que é os filhos. Né? Nesse caso, tem os pais e tem os filhos desses pais. Na hora que eu olhar a segunda, eu vou saber o que está acontecendo. Ó, ele está acontecendo o seguinte, e você está pegando essa matriz de transição e aplicando 2 vezes nesses pais. Então, esses pais vão ser pais 2 vezes, que aí entra a ideia do avô. Na hora que você aplica a matriz de transição 3 vezes, você vai ter o x3. Você vai ter a matriz de pai para filho aplicado 3 vezes. Então, você vai ser pai 3 vezes. Nesse caso, você vai ter, né, o bisavô e assim sucessivamente. Né? Acho que vocês já entenderam essa parte aí. Beleza, gente. O que eu disse, vocês não têm aí a matriz de estado inicial. Aqui, gente, vai uma informação importante, ó. Qual a probabilidade de uma pessoa baixa? Pronto, eu já tenho o vetor de estado inicial, sim, gente. Porque quando vocês falam que uma pessoa é baixa, vocês concordam que ela é 100% baixa? Ela é 0% mediana, ela é 0% mediana e também 0% alta. Então, na hora que vocês encontram uma informação aqui específica, por exemplo, lá na pasta A e pasta B, foram dito que separaram, né? Dividiram aí as pastas em grupo de pessoas, né? Aqui não foi dito isso, não foi falado, olha, foi feito, né, uma verificação que num determinado momento 30% das pessoas eram baixas e 70% era alto. Não foi feito isso. Ele só quer saber o seguinte, ele quer saber especificamente na pessoa baixa. Então, toda vez que tiver uma informação assim, ó, qual é a probabilidade de uma pessoa baixa? É uma pessoa específica, tá? É um estado específico que você está investigando. Não tem as probabilidades dos outros estados. Então, aqui são 3 estados possíveis. Baixo, mediano e alto. Ele está olhando só para só para os dados das pessoas baixas. Então, gente, o vetor de estado inicial para essa pesquisa aqui, ela é 100% baixo. Então, aí eu olho, ó, esse primeiro aqui é a mesma sequência, ó. A primeira linha sempre vai representar os altos. A segunda, os medianos. E a terceira, os baixos. Então, gente, eu sei que quando eu quero saber algo específico de uma pessoa baixa, nesse caso, os pais são baixos, eu não tenho probabilidade nem de médio e nem de alto. Então, sabendo disso, qual é o meu vetor de estado inicial? Como é que fica o meu vetor de estado inicial aqui? Então, gente, quando vocês têm que uma informação acontece, vamos imaginar assim, pode ser pais baixos, médios e altos. Mas quando vocês têm que uma informação acontece, que nesse caso é o pais baixo, então você vai colocar 100% em pais baixos. Vai ficar 0% em pais médios e 0% em pais altos. Se ele quisesse saber qual a probabilidade de uma pessoa mediana em relação aos seus netos, o seu vetor de estado inicial mudaria para esse aqui, ó. Seria 100% mediano. Se fosse uma pessoa alta, o 1 seria aqui.
seria 100% uma pessoa alta. Porque aqui o vetor de estado inicial, ele vai nos dizer a informação que nós queremos inicialmente. Aqui eu quero uma informação inicialmente de pessoas baixas. Então, o nosso vetor ficou assim, ó. O vetor de estado inicial ficou assim. Então, aqui eu costumo chamar essa informação aqui, gente, de matriz, vetor inicial dado indiretamente. Então, quando ele não dá aqueles números, né? Lembrando que na pasta A ele falou, ó, 120 pessoas iniciaram com a pasta A, 80 pessoas iniciaram com a pasta B. Aí vocês fizeram a probabilidade lá. Aqui ele deu de forma indireta. Ele falou, olha, eu quero saber a probabilidade de pessoas baixas. Nesse caso, eu chamo isso de vetor inicial dado indiretamente. Isso vai acontecer mais vezes, tá? Nas atividades. E aí, só para lembrar, esse vetor de estado inicial tem que ter a mesma informação, tá? As mesmas informações em linhas da matriz de transição. O que é isso? Na primeira linha aqui dessa matriz, tem que ser as informações de alto, segunda linha, mediano, terceira linha, baixo, tá? Então, tem que ser a mesma coisa. Agora, vamos lá entender como vai ficar essa nossa matriz agora. Então, nós já sabemos que para essa nossa pesquisa, nós queremos que os pais sejam baixos. Esse estudo é feito para pais baixos. Então, não é 0% pais altos, 0% os pais medianos e 1% os pais baixos. Na hora que eu tirar o mouse daqui, tá? Na hora que eu clicar na outra célula, ele vai dar as informações. O que eu disse? Então, ele deu as informações aqui do que acontece para os pais baixos em relação às suas gerações. Se o pai é baixo, a primeira aqui vai falar sobre os filhos. Se o pai é baixo, se um dado pai é baixo, a segunda interação, a segunda coluna vai dizer sobre os seus netos. Se o pai é baixo, a terceira coluna vai dizer sobre os bisnetos, a quarta sobre os tataranetos, os quinquaquanetos, eu não sei mais, os tatataranetos, e assim vai, tá? Então, eu vou voltar lá para verificar qual é a informação que eu queria. A informação que eu queria era o seguinte, ó. A informação que eu queria era qual a probabilidade de uma pessoa baixa em relação aos seus netos. Então, vocês concordam que em relação aos seus netos é aqui, ó. Pais baixos, filhos, netos. Então, essa segunda coluna aqui, gente, ó, eu vou copiar e colar ela. Vou copiar e colar ela e vou colocar aqui, ó. As informações sobre seus netos são dados pelo seguinte vetor. Então, eu vou colocar esse vetor ali. Esse vetor tá feio, deixa eu colocar ele como imagem, vai ficar mais fácil. Imagem, isso, que bacana, ó. São dados pelo vetor ao lado. Dá um enter aqui. Então, esse aqui, gente, ó, essa aqui é as informações sobre seus netos são dados, são dadas pelo seguinte vetor. São dadas pelo seguinte vetor, beleza. Então, gente, essa aqui é a informação sobre os netos de uma pessoa baixa, tá? Tá, mas agora esses números aqui estão em forma decimal. Em porcentagem representa o quê? Isso representa que XX% serão altos, XX% medianos e XX% baixos. Responda para mim, né? Responda para mim aí
aqui no primeiro XX, tá? Olhando esse vetor aqui, esse vetor que foi o resultado dos netos. Lembrando que, por que é os netos? Porque foi a segunda geração, tá, gente? Ó, a primeira, essa matriz de transição, pega os pais e joga para os filhos. Seria essa primeira coluna. A segunda iteração, se eu aplicar novamente a matriz de transição, ela vai pegar esses filhos e jogar para os netos. Então, por isso que eu peguei aqui a minha segunda coluna, a segunda geração. Certo? Então, gente, qual é essa porcentagem aqui? Lembrando que no vetor aqui, nesse vetor de estados, sempre respeita a mesma ordem da matriz de transição, isso olhando em linha, tá? Então, gente, os filhos altos, quantos por cento serão com os netos altos? Serão com quantos por cento em relação ao seu avô baixo? Então, se eu tenho aqui um avô baixo, os seus netos vão ser quantos por cento altos? Isso, 24%. Exatamente, Tainara. Muito bem. Então, medianos, qual que é a probabilidade, né, ou a porcentagem, vamos mudar em porcentagem, de uma pessoa baixa ter netos, né, em relação aos seus netos? Nesse caso, netos medianos, 48%. E aí, é claro, né, não vou nem perguntar para você, Tainara, não gastar a sua inteligência aí, será aqui 28% para pessoas baixas. Então, gente, uma pessoa baixa, nesse caso um avô baixo, os seus netos, né, pela previsão, serão 24% altos, 48% medianos e 28% baixos, tá? Então, observe que o avô, né, se ele quer que os filhos deles cresçam, né, ele vai ficar satisfeito, porque vai existir uma probabilidade boa aí dos filhos, né, subir de baixos para mediano, né? Sair de 1,60 m para talvez ir para 1,68 m, 69, até 1,70 m, né? Agora, só para fazer o teste, e se o problema tivesse falado que o avô lá era mediano? Então, aqui você ia colocar o 1 aqui e o 0 aqui, ó. E vocês iam ter, né, essa informação aqui para olhar. Ah, e se o avô fosse alto, né? Observe que, novamente, né, para mediano, continua mediano ainda a maior probabilidade. Seria 17% ter netos altos, 59% medianos e 24% baixos. Se fosse avós altos, os seus netos teriam a maior probabilidade de ser 42% de ser alto, 34% de ser mediano e 24% de ser baixo. Então, assim que vocês iam fazer a análise. Ah, se vocês quisessem ver pessoas baixas e seus bisnetos, aí vocês iam olhar aqui. Ou se eu perguntasse uma coisa específica. Olha, sabendo que uma pessoa é alta, qual é a chance dos seus tataranetos serem medianos? Então, vocês olham, ó. Aqui tá altos, né? Voos altos, a pessoa alta, né? E aí vamos olhar, ó. Filho, neto, bisnetos, tataranetos. Ah, coloca seus tataranetos serem baixos. Aí eu ia olhar bem aqui, ó. E deu errado, né? Então eu ia olhar esse valor aqui, ó. 25%. É a chance de uma pessoa alta ter seus tataranetos baixos, tá? Então, assim, é só o exemplo, né? E aí, se fosse perguntar sobre convergência, né, que é a longo prazo, lembra que a nossa pergunta é essa, né? No longo prazo, como serão descritos as suas descendências, né? Nesse caso independente, vocês viram independente se eu ser uma pessoa alta, média ou baixa, vocês viram que isso nunca vai mudar o resultado final, né? Mas vamos deixar para agorinha responder isso. Vamos continuar aí com as nossas perguntinhas. A pergunta inicial que eu fiz, gente, era saber o que acontece no longo prazo. No longo prazo, gente, no longuíssimo prazo, se eu tiver uma população, né, sabendo aquela matriz de transição nossa, vou até copiar essa matriz de transição aqui, ó, com essa matriz de transição nossa. No longo prazo, no longuíssimo prazo, qual vai constituir qual vai ser a constituição dessa população aí no longo prazo em relação às suas gerações, tá? E nós já vimos que o vetor de estado inicial não muda nada nisso. Com essa proporção mesmo aqui, ó. Pode ser essa proporção mesmo.
Eu vou verificar se existe um vetor de estado estacionário. Eu vou olhar. Aqui mudou, 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 mudou. Olha, bem aqui não muda mais, ó. Daqui para cá não muda mais. Então, gente, existe um vetor de estado estacionário. Sempre vai existir, tá? Nesse caso aqui, existe um na janela até a 20ª geração. Que aqui agora vamos voltar ao nosso estudo de geração para geração, tá? De pai para filho para neto. Então, gente, ele diz o seguinte, que na 7ª geração, já vai acontecer, né, uma convergência entre que as pessoas vão ser, dali para frente, altas, medianas e baixas. Nesse caso aqui é esse vetor. Ah, professor, se eu mudasse, ia mudar? Nós já vimos que isso não muda, tá? Vamos colocar aqui, se a gente imaginasse que uma população é só alta, inicialmente alta. Fala que a população inicialmente estudada é alta. Essa convergência ia vir, ó. Veja que vai demorar um pouco mais, ó. Nesse caso aqui aconteceria na 11ª geração. Na 11ª geração já ia acontecer essa convergência aqui. Ah, se fosse mediana, professor, ia acontecer na 10ª geração. Se fosse baixa, professor, ia acontecer na 4ª geração. Então, gente, a ideia do vetor de estado estacionário, que é aquele vetor que diz no longo prazo, vocês viram que o vetor de estado inicial não muda. A população que você tira lá o raio-x inicial não muda. Então, a gente vai pegar esse vetor aqui, tá? Que nesse caso é esse vetor aqui que acontece, ó. Veja que é ele, tá? 25% da população vai ser alta, 50% mediana e 25% baixa. Isso vai acontecer independente do vetor do estado inicial que eu tiver, ó. Veja que ele aconteceu bem aqui agora, ó. E aí, daí para frente, não muda mais com 3 casas decimais. Então, gente, o vetor de longo prazo é esse aqui, ó. 0,250, né? 0,25 aparece lá. 0,250. Vou colocar só 0,025 só ali. Que não muda nada. 0,25. Então, gente, o nosso vetor com esta matriz de transição, o nosso vetor de estado estacionário será esse aqui. Então, o nosso vetor de estado estacionário, gente, será este aqui, ó. Esse é o nosso vetor de estado estacionário, que representa, que nos informa que XX% da população será alta, XX% mediana e XX% baixa no longo prazo. Então, o longo prazo é aquele vetor que não muda mais, tá? E aí, gente, só para deixar, para finalizar aqui com chave de ouro, esse XX aqui por cento do longo prazo inicial que diz das pessoas serem altas, da população ser alta, né? Os descendentes lá não importa qual geração, mas alguma hora vai acontecer, de ser alta é quantos por cento? 25%. A população ser mediana, 50%, muito bem, Andressa. E da população ser baixa, 25%. Muito bem mesmo, tá? E aí, gente, que é a nossa pergunta inicial, foi a nossa pergunta inicial, tá? Que nós fizemos. E assim nós encerramos, né? Eu encerro aí essa nossa aula de hoje, essa discussão de hoje,